Olá pessoal, bom dia a todos, tá? Hoje gostaria de estar interagindo com vocês sobre trabalho, tá? Vamos estar abordando duas situações: quem está à procura de trabalho e quem já está trabalhando, empregado, tá? Como obter um resultado melhor dentro dessas duas situações, tá? Primeiramente, gente, em relação a quem está à procura de trabalho, tá? Vamos estar colocando aqui formas como a pessoa procura esse trabalho, né? Através de informações, pedindo que pessoas passem informação, que no caso essa pessoa está à procura de trabalho, não é? Pedindo indicações também, amigos, e com a entrega de currículos, né? Sejam eles digitais ou físico, não é? Então são formas que a pessoa se coloca nessa trajetória em busca de trabalho, tá? Então, em relação a isso, gente, eu recomendo o quê? No mercado de trabalho, para quem vai iniciar, tá? Precisamos entender um pouquinho melhor sobre o que se passa na cabeça, na mente de pessoas que estão contratando, tá? Devido ao contexto de insegurança, né, que predomina hoje nos grandes centros, devido à problemática também de mau comportamento de pessoas no local de trabalho, seja ele de qualquer que for o tipo de mau comportamento. Então o empregador tem uma dificuldade de abrir as portas para pessoas cujo ele não conhece, tá? E que não tem uma forte indicação, tá? Então ele tem uma dificuldade de escolher pessoas assim, através de currículo, não é? Físico, digital. Então ele sempre gosta de, tipo assim, de algo mais concreto já, de uma confiança a mais para poder estar iniciando, para evitar que essa pessoa que ele não conheça venha a causar prejuízos dentro da empresa dele, tá? Então, gente, a melhor opção é indicação, né? De pessoas. Às vezes as pessoas também não gostam muito de estar indicando, porque acham que se trata de um peso de responsabilidade muito grande, tá? Então, gente, o que eu recomendo, veja bem, uma forma, né? Uma forma a mais de estar utilizando na procura do trabalho, de um trabalho, seria tipo assim, gente, pegar alguma coisa para vender, seja ele o que for, tá? Vamos dizer, produtos físicos, que seja um lanche, por exemplo, um din-din, né? Conforme é conhecido na sua região, sacolé, né? Tá? Então, assim que possam ser outros produtos, pipoca, né? Doces, tá? Algo que você possa oferecer em ambientes de trabalho, tipo empresas, tá? Seja lá qual tipo for, lojas, empresas de manutenção de veículos, tá? Por exemplo, de motos, onde você possa estar tendo contato com essas pessoas diariamente, tá? Como vendedor dessas coisas, desses itens, eles passam todo dia naquele local ali, quase sempre no mesmo horário, estão oferecendo seus produtos, tá? Então, qual seria a parte interessante disso aí? Você vai gerar um contato com aquelas pessoas, também com empregadores, tá? E eles vão poder conhecer um pouco mais a sua personalidade, o seu comportamento. Então ali de cara já passa a gerar, a ser gerado
uma questão de confiança, tá? O empregador, um funcionário daquela empresa já passa a ter um motivo a mais para de repente estar lhe indicando para trabalhar naquela empresa ou em uma outra que ele conhece, tá? E principalmente o empregador, né? Empresas médio porte, pequenas, você se manifestando em relação a ele para entregar um currículo, por exemplo, ele já tem uma referência sua, tá? Então as portas se abrem muito mais, tá? Você passa a fazer parte de uma outra categoria de candidatos, tá? Então, gente, essa seria uma forma. Mas produzir essas coisas, din-din, picolé, ou lanche, é cansativo, eu não tenho prática, tá? Então, você pode estar utilizando de uma opção, gente. Tá utilizando de uma opção que no caso, tá pegando esses produtos prontos, tá? Pegando esse produto pronto. Então é só uma forma de você estar saindo de casa já e tá indo além de simplesmente estar pedindo indicação ou entregando o currículo, tá? Então essa forma eu considero ser muito mais eficiente, tá? Eu até mesmo que eu já passei por esse tipo de situação e que às vezes os próprios empregadores ou também funcionários não precisa nem ser pedir. Acontece caso comigo, já aconteceu, das pessoas estarem me oferecendo vagas de trabalho, tá? Devido à convivência que já tinha comigo naqueles ambientes, devido a estar observando o meu comportamento, o meu empenho, tá? Então é assim, gente, as pessoas hoje gostam de coisas práticas e mais seguras, tá? Isso para quem está à procura de trabalho, tá? E no caso eu vou passar uma sugestão aqui para quem... Só rapidinho, tá? De repente eu posso ajudar alguém com essas dicas, tá? Para quem tem entrevista de emprego marcado, por exemplo, gente, veja só. Às vezes você não tem condição de ser orientado por um profissional da área de recrutamento, ou seja, de selecionar pessoas para trabalhar. Mas rapidinho passando umas dicas aqui, gente, tá? Um pouco de experiência que a gente tem, de repente a gente pode ajudar. Se você tiver prestes a ir numa entrevista ou for convidado para ir numa entrevista de emprego, gente, veja só, uns itens básicos que eu vou passar de comportamento lá na entrevista, gente. Procurar sempre estar se mantendo com o olhar voltado para a pessoa que está lhe entrevistando, que está falando com você, tá? Certo que tem pessoas que têm dificuldade de encarar as pessoas, estar olhando sempre nos olhos, tudo bem. Você vai falar, vai estar falando automaticamente, de repente você muda a visão, olha para baixo, olha para um lado, tá normal, gente. Mas você tenha o cuidado de rapidamente focar a sua visão, tá olhando no olho da pessoa que tá entrevistando você, tá? Isso é importante, tá? Evitar gestos involuntários, tipo ficar balançando a perna, colocar a mão na boca, jamais, tá? Essas são umas práticas, movimentos involuntários, são práticas que o recrutador, selecionador, ele observa, pode classificar a pessoa como fosse assim, muito compulsivo, tá? Às vezes me fugiu a palavra agora, entendeu? Pessoas tensas, tá? Mais ou menos isso aí, é bom evitar isso, tá? De repente a pessoa começa a balançar as pernas, abrir e fechar a perna rapidamente, principalmente homens, né, que tem esse hábito, né, ficar balançando as pernas, né, o pé. Então é bom evitar isso aí, tá, gente? Então basicamente é isso, evitar fazer críticas, tá, a outras empresas que você trabalhou, né? Os recrutadores não gostam disso, eles pensam o seguinte: se você está criticando a outra empresa, provavelmente vai criticar a empresa dele também, tá? Então evitar isso aí, ficar mais focado mais em responder perguntas do que de repente colocando ideias próprias em práticas, tá, gente? Então essa é uma orientação.
E para os que já estão trabalhando, às vezes, gente, as pessoas têm um comportamento de pressa para crescer na empresa, mudar de cargo. Então, às vezes, começa a querer avançar nesse processo, né? Às vezes, tá atuando tipo assim, apontador de falha de alguém no trabalho, de algum erro que alguém cometeu, tá apontando, tá levando esses problemas para a chefia, para os proprietários, tá? Então, gente, não é bom esse comportamento. Pessoas que buscam crescer dentro de empresa com essas práticas, com esse comportamento, evitem, tá? Apenas façam o melhor que vocês puderem fazer em suas funções de si próprio, tá? E as coisas acontecerão naturalmente em relação ao crescimento, né, profissional, tá? Empresas que têm programa de carreira profissional, crescimento dentro da empresa, tá? Então não precisa querer derrubar os companheiros, tá? Forçar, né, as coisas, forçar que uma informação que desfavoreça uma pessoa e favoreça você, fazer com que essas informações cheguem a um chefe, ao encarregado, tá? Nada disso, gente. Os chefes, os patrões, os encarregados, eles conhecem, identificam quando as pessoas estão adiantando as coisas nesse sentido, atropelando, tá? Acelerando esses processos, e eles não gostam, tá? Eles gostam de crescimento natural, tá? Então, gente, espero ter ajudado vocês com essas dicas, tá? Tudo de bom para vocês, tenham um bom dia, né? Que Deus abençoe e ilumine a todos. Tchau, tchau. Valeu pela companhia de vocês.